Quando Deus toma frente, Ele cuida de tudo isso. Abra sua palavra no livro de Mateus. Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 18. Eu falei pela manhã, dizendo que nós encerramos uma série no Brave, que é o culto de jovens que temos aqui na igreja, dizendo que o tema seria igreja. E eu quero pregar sobre a igreja. Muitas pessoas, elas não dão a devida importância do que é a igreja. Só faz silêncio agora um pouquinho, que eu quero ser bem objetivo, bem direto, e Deus abençoar a sua vida. Eu tenho falado muito sobre o porquê nós fazemos as coisas. Porque eu estou na profissão que eu estou, porque eu fiz o curso que eu fiz. Por incrível que pareça, eu fico surpreso com pessoas que concluem uma faculdade, e quando termina a faculdade, as pessoas dizem, não era o curso que eu queria fazer. Não poderia descobrir isso antes de entrar na faculdade? A pessoa passa 6 anos na faculdade, dependendo até do curso, 8 anos, 5 anos. Quando termina, a pessoa para e fez, não era isso. E era o quê? Então, eu acho que as pessoas têm uma extrema dificuldade em foco, em saber de fato o que você quer. Então, quanto mais cedo você saber o que você quer, você vai ter mais resultados na vida. Você não vai perder tempo, você não vai perder dinheiro, você não vai perder tanta coisa na vida. Então, é muito importante você focar naquilo que você sabe que você foi chamado para fazer. Então, não existe falsa modéstia. Deus te chamou para quê? Me chamou para tal coisa, mas o que é que as pessoas vão pensar de mim? Não importa o que as pessoas vão pensar. Importa o que Deus estabeleceu para a sua vida. Posso ouvir um amém? Então, é muito importante você saber o porquê você está fazendo as coisas. Eu sei porque eu sou um pastor. E ontem eu fiz aniversário. Quem é nascido no Espírito tem 2 aniversários. Está vendo? Você que tem um aniversário, você precisa de 2. Eu tenho a minha idade biológica e ontem foi minha idade espiritual. Então você pode achar que eu tenho 50 anos. Eu tenho 31 anos de idade. 31 anos atrás, no dia 4 de novembro, eu entreguei minha vida a Jesus. Eu estou firme até hoje. Então eu sei porque eu estou aqui. Tudo na vida é importante você saber o porquê você está aqui ou o porquê você está fazendo determinadas coisas. As pessoas falam assim, vamos à igreja? Alguns perguntam, fazer o quê? Outros falam, eu não preciso de igreja para ter Deus. Outros dizem assim, eu já tenho Jesus em mim, então a igreja está em mim. Com essas respostas ou tipo de colocações, nós começamos a perceber que muita gente que congrega na igreja e que não congrega, ou que vem para a igreja e não vem para a igreja, na verdade não sabe o que é igreja. E eu quero falar sobre o que é igreja. Pelo menos você vai sair daqui entendendo por que você veio. E talvez essa palavra possa desafiar você a não só vir hoje, mas tomar decisão de fazer parte de uma igreja. Seria bom que fosse essa. Mas se você entender que não, eu quero te ver em uma igreja. Mas antes que você decida fazer parte de uma igreja, você tem que entender o que é a igreja. E a melhor pessoa para falar sobre a igreja não sou eu. Vai ser Jesus, que nós vamos ler aqui. E ele vai tocar nesse assunto, o que é a igreja, ele vai explicar o que é a igreja, qual o poder que a igreja tem, o que a igreja pode fazer na vida de um indivíduo, que direção pode dar. Essa história que o mundo diz assim, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Então é muito comum nós encontrarmos pessoas que se acham donos da sua própria vida, diz o que quer, faz o que quer, vai para onde quer, mas quando as coisas apertam, as pessoas aceitam oração, as pessoas procuram igreja, as pessoas procuram a voz de um pastor, porque existem coisas, queridos, nessa vida, que fisicamente nós resolvemos, mas nós também enfrentamos problemas espirituais. E eu vou te provar hoje que não tem nenhum lugar na terra que tem autoridade para resolver problemas espirituais do que a igreja. Eu cheguei mais cedo hoje, Leilane está ali, né? Faz assim, Leilane. Leilane estava dando aula hoje ali, de um discipulado ali atrás, exatamente o papel da igreja, de abençoar, de contribuir com o crescimento das pessoas. Quanto maior o conhecimento, mais vai ser bênção para a sua vida. Acompanhe a leitura comigo, por favor, Mateus capítulo 16, verso de número 13. A palavra diz assim, indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho de Deus? Preste atenção, por favor.
Quem está fazendo essa pergunta é Jesus. Eu quero te contextualizar. Quem está fazendo essa pergunta é Jesus. E Jesus está fazendo essa pergunta aos discípulos mais próximos que ele tinha. Chama-se os apóstolos, que você já deve ter ouvido falar nisso daí. Quantos apóstolos eram? 12 apóstolos. Esses Jesus tirou das suas funções, da sua profissão, trouxe para perto dele. Jesus tinha um projeto, o projeto de Jesus era muito grande, e quem quer fazer alguma coisa muito grande não pode fazer sozinho, precisamos de ajuda. E Jesus foi essa referência, sendo ele o próprio Deus, ele não tomou conta de fazer nada só. Ele decidiu contar com 12 homens para dar início e depois continuidade a esse projeto chamado igreja. Jesus também, é muito importante entender, que quando o seu ministério tornou-se público, Jesus nasceu de uma família, o pai José e a mãe Maria, ele foi revelado pelo Espírito Santo a Maria, então ali ele é criado naquela família. A história da Bíblia conta, não relata assim com muitos detalhes, mas me parece que Jesus perdeu José, no caso do seu pai, de criação primeiro, e Maria ficou cuidando de Jesus e os seus irmãos biológicos. Um chamado Tiago, um outro irmão chamado Judas, não Judas o traidor, mas teve um outro Judas, e Jesus então habitou em família. Quando Jesus completa 30 anos de idade, quem tem 30 anos aqui? 30. Pronto, começou seu ministério. Quem tem 33? Pronto, pastor Eros vai morrer, que Jesus morreu com 33. Brincadeira. Brincadeira. Com 33 anos, Jesus, então ele parte. Mas olha para mim, aos 30 anos de idade, o seu ministério começa a se tornar público. Começa então o nome dele correr por todo Israel e por toda aquela região. E quando Jesus começa a tornar o seu ministério público, foi muito impactante. Porque o que é tremendo em Jesus, que ele deixou muito claro, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Isso mudou a história, porque nós conhecemos muitas pessoas que só querem ser servido. Por isso que elas entram nos seus trabalhos, elas têm dificuldade no trabalho, elas entram na igreja, habitam em família e têm dificuldade de contribuir. A paixão de Jesus era servir. Se tem uma coisa que Jesus amava, era servir. As pessoas que amam servir, pode ter certeza que elas têm ali o Deus Todo-Poderoso dentro delas. Porque não existe nada melhor do que servir. E servir é tão poderoso, preste atenção, que se você quiser ganhar autoridade dentro da tua casa, se você quiser ganhar autoridade aonde você trabalha, se você quiser ganhar autoridade dentro de uma igreja, se preste a servir. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou servindo. Agora, não, é muito legal, o senhor está de blazerzinho, servindo, domingo, climazinho, ar-condicionado. Você sabe o que é que eu estava fazendo ontem? De 8 da manhã até 11 horas da noite. Eu passei uma média de 14 horas, 15 horas ontem servindo. Eu comecei um aconselhamento logo pela manhã cedo. Depois eu fui fazer um batismo. Sabe quem eu batizei, queridos? Um senhor de 84 anos. Não está conseguindo mais falar, não está conseguindo mais andar, não estica mais as pernas, e a família implorou que ele fosse batizado antes da sua morte. Tu imagina batizar um senhor de 84 anos numa cadeira de roda? E eu fiz isso. E quem estava nessa casa celebrou, foi uma festa maravilhosa. A mesma alegria e disposição que eu tenho de batizar pessoas aqui, eu batizei aquele senhor ontem à parte. E a nossa noite terminou ontem no aniversário de um garotinho que completou 1 ano de idade. Uma família maravilhosa aqui da nossa igreja. Menininho lindo, 1 aninho. E ali eu estava orando, ali abençoamos aquela criança, profetizamos sobre ela, cheguei em casa quase 11 horas. Mas deixa eu te falar uma coisa. Servir. Não existe nada melhor. As pessoas falam assim, poxa, eu queria ter um tempo com o apóstolo, mas não dá, porque ele é muito ocupado. Queridos, é só uma questão de agenda. Ocupado eu sou e graças a Deus. Mas é uma questão de agenda, eu não tenho problema em servir as pessoas. Eu não tenho problema em medir, eu não meço esforço nenhum para ir até você, para servir você, para cuidar de você, para a gente bater um bom papo. Eu costumo dizer que o pastor no púlpito é 10% de tudo que ele faz. Porque a minha vida não se resume aqui domingo. A minha vida durante a semana é um ritmo muito puxado e muito intenso. Fazendo o quê? Servindo as pessoas. Quem recebe isso? Eu fui com um rapaz aqui da igreja chamado Jerry Vânio, o nome dele é Jerry. Ele embarcou hoje para o trabalho e fomos a Mossoró, de carro e de volta, eu e ele.
Jerry quase não conversou comigo, porque não teve tempo. De tanto atender telefonemas e resolvendo problemas pelo WhatsApp, e Jerry disse assim para mim: apóstolo, eu já fiquei perto do senhor, mas assim, o maior tempo que eu fiquei foi essa viagem, indo e vindo para Mossoró. Apóstolo, eu não tenho condições de fazer o que o senhor faz. Jerry ficou admirado com tantas coisas que eu resolvendo por telefone, pelo WhatsApp, respondendo, tanto na ida quanto na volta. O tempo que eu tive com o Jerry foi quando chegamos em Mossoró, porque eu tive que desligar o celular para dar uma assistência a ele. Jesus veio ao mundo e disse isso: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então eu não estou falando de mim, eu estou falando daquele que habita em mim, o Espírito Santo. Porque se dependesse de mim, a minha vontade carnal humana, não se escandalizem comigo, por favor. Mas se tem uma hora que eu queria entrar em casa e não sair mais, é o horário de 18h30. 18h30 da tarde ou noite, para mim, acabou o dia. Amados, me vem um enfado, me vem um cansaço. Depois que eu tomo um banho, parece que eu prego, tem um velcro assim na cama, minhas costas e a cama. E quando eu olho para o relógio, está indo 7h30 eu tenho um compromisso. 7h10 eu me levanto, e eu vou pegando no tranco, eu acordo. Então, se dependesse de mim, o dia acabava de 6h30. Mas Ele me deu uma missão, e eu preciso fazer exatamente aquilo que Ele faz: servir aqueles que precisam. Por que eu estou contando isso? Porque parece que pastor, ele é o super-herói. Parece que ele tem algo diferente nele. Não tem, irmãos, tem uma decisão que eu tomei. Eu ouvi a voz dele, ele me chamou, e eu decidi servir. Dê um aplauso a Jesus. Só que Jesus aqui, ele estava extremamente preocupado. Indo para o lado de Cesareia de Filipe, ele pergunta aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus, ou ser o Filho do Homem? Aí eles começam a responder. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Então Jesus não estava preocupado o que a multidão falava dele. Se ele era Jeremias, se ele era um guru, se ele era um profeta, se ele era um vidente, se ele era João Batista. Jesus não estava preocupado com isso. Jesus estava preocupado com a opinião de quem convivia com ele. Amados, não te preocupa com o que a multidão pensa acerca de você. Não te preocupa com o que o vizinho, com o que a rua, com aquele que compete com você, a opinião dele acerca da sua vida não importa. A tua vida não importa ninguém. A tua vida importa a você, e a tua vida importa aqueles que te amam, é quem você ama. A essas pessoas você deve dar satisfação, e você deve se preocupar como aquela pessoa que convive com você de perto, que você sabe que te ama, que cuida de você, o que ela pensa acerca de você. Porque não pense você que por mais que nós amamos as pessoas e as pessoas nos amam, essas pessoas têm conflitos. Eric e Bianca são casados há 12 anos. Vinícius e Malu estão completando hoje 12 anos de casados. Eu tenho 24 anos de casado. Eu estava vendo um pastor dizer que tem 50 anos de casado. Mesmo casados e mesmo nos amando, é possível na relação ter um conflitozinho e um começar a pensar coisas acerca do outro, sim ou não? Por isso que o diálogo é importante sempre existir no relacionamento. Está gostando? Tá? Tá bom? Tá? O que é que está faltando? Eu recém-casado, inexperiente no relacionamento a dois, vou perguntar à minha mulher: Raquel, 1 ano de casado, você teria, não sei, quem sabe, achando que a resposta ia ser na bucha? Não, meu amor, você é perfeito, o príncipe da paz, o negro do Líbano. Você tem alguma coisa que você queria me falar? Do tipo, eu posso, sei lá, te ofender sem perceber? Ela olhou para mim assim, irmãos, tipo aquele filme daquela mulher possessa que vira a cabeça 360 graus. O exorcismo, assim, ela virou e fez: você quer saber? Eu fiz: e eu tenho? A Mazacal puxou uma lista de coisas que eu fazia, que não agradava a ela, mas ela estava esperando o momento certo de falar. 1 ano de casado.
Eu estou com 24 anos. Você sabe quando eu fiz essa pergunta para ela de novo? Nunca. E agora, depois de 24, aí é que eu não faço. Você está entendendo? A gente vai amadurecendo. Tem perguntas que não se faz, é brincadeira. Jesus queria saber o seguinte: vocês apóstolos, o que é que vocês pensam acerca de mim? É isso que importa. Olha a leitura. Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado Pedro, ou seja, bem-aventurado é feliz, feliz Pedro. Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne nem foi sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, escute isso por favor, e esta pedra edificarei a minha igreja. Aí o nome igreja aqui aparece. A tua declaração em dizer que eu sou o filho de Deus, e eu vim enviado por Ele, eu quero te dizer que essa tua declaração, eu vou edificar a minha igreja. A igreja é tua ou dele? Não ouvi. A igreja é tua ou dele? A igreja é minha ou é dele? O texto está claro. Eu vou edificar a minha igreja. E olha o que ele diz sobre essa igreja. E as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Existem pregadores que dizem assim: e as portas do inferno não vão prevalecer contra você. E eles exaltam a porta. Queridos, faz de conta que aqui é a porta do inferno. Quando Jesus está dizendo que as portas não vão prevalecer, Jesus não está dizendo que a porta vem para cima de mim, ou vem para cima de você, porque nós somos a igreja. Dê um glória a Deus. Não, pode ser melhor, dê um glória a Deus. Então não quer dizer que a porta vem na minha direção. Não é a porta que vai prevalecer sobre a igreja. Jesus está dizendo a Pedro: a igreja eu vou fundar baseada na tua declaração. E eu quero te dizer que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja que eu vou fundar. O que isso significa, igreja? Ele está dizendo: eu vou formar uma instituição, eu vou formar uma casa chamada igreja, e o que eu vou fazer é diferente de tudo que vai existir no planeta. Pode ter grandes empresas, mas não terá o poder e a essência que tem a igreja. Pode existir estádios, mas não terá o poder e a essência do que é a igreja. As universidades vão vir, mas não terá o mesmo poder e a essência do que é a igreja. Então a igreja, Jesus já está dizendo, é o único lugar que tem poder no céu e tem poder na terra. Quando Jesus disse: Lázaro, saia para fora, Lázaro saiu. Ele estava morto e ele já estava fedendo, diz os originais. Há 4 dias ele estava sepultado. Ele recebe a notícia no dia que Lázaro morreu. Me escute, ele recebe a notícia no dia que Lázaro morreu. Marta e Maria avisou Jesus. No primeiro dia da sua morte, Jesus aparece no quarto. Tu já imaginou? Morre alguém da tua família que tu tanto ama. Não se preocupe não, o apóstolo João, a gente vai chamar ele. Você me liga. Morreu na quinta, aparece lá na segunda-feira. Talvez você comece: não fico mais nessa igreja, porque o apóstolo foi insensível, porque me deixou no momento em que eu mais precisava. Jesus foi no 4º dia, só que ele sabe por que ele faz as coisas. Até o 3º dia, qualquer ser humano que morresse naquele local, naquela região, naqueles dias, existia um ensino muito presente na cabeça das pessoas, que até o 3º dia do morto, a alma da pessoa ficava em volta. Então eles acreditavam na possibilidade que até o 3º dia a pessoa voltaria normal, porque a alma estava em volta. A Bíblia diz que quando alguém morre, não fica a alma em volta. Aquele ser humano que morreu, qualquer um de nós, segue-se o juízo. Não há mais contato, terra e céu e terra. Jesus, sabendo disso, não foi no 3º dia. Por quê? Se ele ressuscita Lázaro, o ensino iria prevalecer. Ressuscitou? Não, não foi ressurreição, porque ao 3º dia a alma pode voltar. Jesus disse: então não vou no 3º, eu vou no 4º. Porque eu quero ver se a alma ainda vai estar lá. Não estava. E nunca esteve.
Quando ele chama Lázaro, Lázaro sai para fora. Mas antes de Lázaro sair, as irmãs conversando com Jesus, Jesus chega no quarto dia, aí começa o mimimi. As pessoas paralisadas da morte, porque a morte, ela paralisa todo mundo. Nós não sabemos o que fazer diante da morte. Você já foi no velório? E você já foi falar com um ente querido lá, que perdeu alguém? Você não tem o que falar. Você fala baixinho, estou aqui, conte comigo. Você nem fala, aperta a mão. Tem gente que nem vai, não tem nem coragem de ver. Porque nós não sabemos o que fazer com a morte. Deixa eu te dizer, a morte de Jesus na cruz matou a morte. Deixa eu te dizer de novo, a morte de Jesus na cruz matou a morte. A morte e a ressurreição de Jesus venceu a morte. O apóstolo Paulo diz em Romanos: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, cadê você? Ó morte, por que você não prevalece agora? Porque Paulo acreditava plenamente na ressurreição de Jesus e que ele venceu. Aí Marta e Maria começaram aquela conversa. Se o Senhor tivesse aqui, olha para mim, se o Senhor tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. A fé daquela mulher foi uma fé que jogou para o passado. Amados, é muito fácil crer no mar que abriu para Moisés passar. É muito fácil crer nos leões que não engoliram Daniel dentro da cova. É muito fácil crer que aqueles 3 amigos de Daniel que entraram na fornalha, o fogo não consumiu eles. Escute, é muito fácil crer tudo que se refere ao passado que Deus fez. Jesus disse: você não está entendendo ainda a minha presença nesse lugar. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aí ela disse: eu sei, eu li, porque no futuro o Senhor vai voltar de novo, aí todo mundo vai ressuscitar com o Senhor. Jesus disse: tu pegasse a tua fé que estava no passado, e tu agora pegou tua fé e joga no futuro. Porque você não pega a fé do passado, a fé que você jogou no futuro, e bota no presente agora. Jesus disse: eu não estou falando do que passou, e nem estou falando do que vai acontecer. Eu estou dizendo que Lázaro pode ressuscitar hoje, e ele vai ressuscitar hoje. O que a palavra está dizendo, o que Jesus falou, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, significa que a igreja vai avançar, você vai avançar, porque Deus te fez para avançar, você vai conquistar porque Deus te fez para conquistar, você vai assumir o seu posicionamento, porque Deus te fez um homem e uma mulher de posicionamento, e todo posicionamento que você toma, Deus manifesta o seu poder e a sua graça. E quando você chegar perto do inferno, ou por mais que o inferno possa estar te oprimindo, de que forma eu posso expressar isso? Um desemprego, um problema no casamento, um problema com o filho, um problema com a saúde, seja o que for na tua vida, que você olha assim: cara, esse gigante não vai resolver. Talvez você tenha um problema sério com o teu pai, talvez você tenha um problema sério com a tua mãe, talvez você tenha sério problema na tua família, e talvez por isso que você fica fugindo de um lado para o outro, não encara o problema de frente, porque talvez você já perdeu a esperança que essas coisas se resolvam. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: você é a igreja. E deixa eu dar uma boa notícia: o Espírito Santo habita dentro de você. Meu Deus, eu acho que ninguém está recebendo aqui. Alguém pode manifestar nesse lugar? Eu quero lhe dizer que o Espírito Santo habita em você. O Deus Todo-Poderoso habita na sua vida. Então, se você não tem forças como eu não tenho forças, se você não tem capacidade como eu não tenho capacidade, coloque Deus à sua frente, coloque o Espírito Santo à sua frente, porque quando o inferno for te oprimir, quando você chegar de frente ao inferno, você não vai perder, você vai arrombar as portas do inferno, porque a palavra está dizendo: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós podemos afirmar algo profético essa noite: a bênção que chegou na sua mão, ela é sua e de mais ninguém. O que Deus te deu, Ele te deu, e homem nenhum vai tomar. A porta que Deus abriu, nenhum homem fecha. E a porta que Deus fechou, nem um homem abre. Na autoridade do nome de Jesus, se tem alguém aqui querendo dar passos à frente, mas fica com receio,
porque o passado foi complicado. Eu quero te dizer, na autoridade do nome de Jesus, você não vai sofrer a mesma coisa de novo. Porque Ele tem um plano na sua vida, porque Ele tem uma obra na sua vida, e quem está falando é o próprio Deus a você. As portas do inferno não vão prevalecer. Quem era Pedro? Um pescador. Quem era Pedro? O livro de Atos diz que era um homem iletrado. Você sabe o que é iletrado? Não tem conteúdo, não sabe ler, não sabe escrever. Ou Pedro talvez soubesse escrever, ou soubesse ler, mas era muito pouco. As pessoas ficavam admiradas com Pedro, tamanha sabedoria de um homem iletrado. Pedro era um pescador. Nós moramos numa região de praia, e nós encontramos sempre quando vamos para a praia pescadores. Os pescadores de hoje são os mesmos pescadores de antes. Pele queimada, são fortes, andam com rede, cabelo assanhado, barba para fazer, anda de chinelão, de bermuda rasgada. Pedro era assim. Eu sou neto de pescador. O meu avô e o meu bisavô, eles têm uma história em Cabedelo, João Pessoa, Paraíba. E eles têm uma história, Bahia Formosa, Sagi, Barra de Cunhaú, essas praias. Uma praia na divisa ali, primeira praia, talvez da Paraíba, chama-se Baía da Traição. Os meus familiares, os meus avós, parte de pai, eram pescadores. Eu cresci no meio de pescadores. Eu vi eles jogando as tarrafas, os peixes que eles buscavam. Pedro era um pescador. Até no dia em que Jesus encontrou ele e disse: eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua sorte. Você vai deixar de ser pescador de peixes para se tornar pescador de homens. E depois que essa palavra foi liberada sobre ele, quem é Jesus? É a igreja. Depois que a palavra foi liberada sobre ele, quem é Jesus? A igreja chamada o corpo de Cristo. Nós estamos aqui agora. E quem somos nós? O corpo de Cristo, diz Efésios capítulo 2, a partir do verso 13. Nós somos o corpo de Cristo. E Cristo liberou uma palavra profética sobre Pedro. Você sabe o que é a palavra profética? É uma palavra que aponta você para o futuro. E é uma palavra que Deus vai te colocar em lugares altos. Por isso que eu quero profetizar sobre a sua vida. Porque se Jesus fez, eu posso fazer. E se Pedro recebeu, você pode receber. Pedro era um pescador comum, um homem comum, um pescador em crise. Pedro estava em dívidas financeiras. Mas quando Jesus encontrou ele, disse: a partir de hoje, a sua vida vai mudar. Você vai ser pescador de homens. A unção do Deus Todo-Poderoso entrou sobre a vida dele. Não importa o que você está passando. Se você está sofrendo depressão, se você está endividado, se o seu casamento está pelo um fio, se você não sabe o que fazer com os seus filhos, se você luta com enfermidade há anos, eu tenho fé o suficiente, não como Marta que jogou a fé no passado, não como Marta que jogou a fé no futuro. Eu tenho fé que o Espírito Santo pode fazer algo hoje nesse lugar. Ele pode fazer alguma coisa agora nesse lugar. E eu não dependo da tua fé, e eu não dependo da tua incredulidade. Eu dependo do Deus a quem eu sirvo e o Deus que fala comigo. O Deus que fez na vida de Pedro é o Deus que pode fazer na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus. Quarta-feira eu estava aqui. E quem pregou fui eu quarta-feira. Eu tive uma visão. Você pode achar estranho o que eu vou falar. As coisas de Deus, elas são estranhas mesmo. Ou você crê pela fé, ou você não crê. As coisas de Deus, elas são estranhas. Por que estranho? Porque nós temos uma mente natural. A mente de Deus é sobrenatural. Deixa eu dar um exemplo do quanto as coisas de Deus são estranhas. Essa igreja, ou essas pessoas que estão aqui, nós estávamos em um outro prédio, era alugado. Isso aqui é sede própria, a gente não deve R$1 a ninguém. Quando nós estávamos na sede própria, eu fui denunciado pelo vizinho. O aluguel. Nós fomos denunciados pelo vizinho. E eu fui bater na prefeitura. O seu som está alto, incomodou o vizinho. Resumo da ópera: você tem 30 dias para mudar tudo acústico, ou então você sai do prédio. Meu irmão, eu saí da prefeitura com 30 dias, um decreto. Eu assinei.
aonde eu vou arrumar tanto dinheiro na minha vida para tornar acústico um prédio que nem é meu? Eu vou gastar uma fortuna. Então apareceu uma muralha, algo gigante diante de mim. Eu fui para minha esposa, contei a história a ela, e ali eu aprendi algo que eu quero te ensinar. Quando você não sabe o que fazer, não te preocupa com isso, mas você precisa saber para onde ir. Você sabe por que você não está dormindo direito? Você sabe por que tanta ansiedade? Você sabe por que tanta preocupação? Você não está sabendo lidar com os problemas avolumados que estão diante de você. Seja de ordem financeira, seja de ordem conjugal, seja de saúde. Escute, você não tem a obrigação de saber, mas você tem a obrigação de saber para onde ir. Eu me uni com minha esposa e disse, nós vamos orar, e em 30 dias Deus vai fazer um milagre. Se Deus fez na vida dos grandes homens de Deus, Ele vai fazer na minha. E ali nós começamos a orar e a profetizar. Nesses 30 dias apareceu este terreno, que não tinha prédio, era o terreno. Deus nos deu a direção. Resumo da ópera, compramos o terreno. Saímos de uma estrutura física muito boa, organizada, mas era alugada. Nós entramos aqui, era só terra. Só tinha de estrutura física aqui os muros. Essa multidão que está aqui, tinha uma multidão que nós tomamos muita chuva, muito sereno. 3 anos aqui para pagar o terreno. Pagamos o terreno. Mas quando deu 3 anos, eu disse, Deus, dá um basta, nós precisamos construir. Aí eu mergulhei no jejum e na oração, buscando Deus que nos desse recursos para construir. Sabe quanto custou essa obra? O final dela todo? 650 mil reais. Sabe quanto tinha no nosso caixa? Não tinha 500 reais. Estava ali o engenheiro, estava 2 mestres de obra e o arquiteto, com o projeto pronto. Pastor João, a sua obra pronta vai custar 650 mil. Há anos atrás. 650 mil é dinheiro hoje. Na época era bem mais. Quinta-feira. Quando é que a gente começa? Olhei para a cara dele. Começa amanhã. Aí os pedreiros deram um pulo. O arquiteto, glória a Deus, mas o cara que quer fornecer o material, fez, gente, eu vou embora, que eu vou ficar trancado com esse homem aqui, a gente vai conversar para organizar tudo. Não era para organizar, ele ficou com medo. Ele falou, apóstolo, o senhor tem noção do que foi dito? 650 mil. Me desculpa a pergunta, eu venho aqui no seu culto, aqui umas tendas, coisa mais feia do mundo, as tendas estão rasgadas. O senhor tem alguma coisa que garanta esses 650 mil? Eu fiz, eu tenho 575 reais na conta da igreja. E a gente vai começar sexta-feira. Aliás, vamos começar na segunda, que eu vou pagar a semana cheia. Se eu tenho certeza, eu tenho. E fui para casa. Raquel, e aí? O prédio começa segunda-feira. Você sabe por que essa confiança? Porque eu fiquei 15 dias aqui dentro, de 6 horas da manhã até as 18 horas, no jejum e na oração. E pedindo que Deus me desse uma palavra, na Bíblia, abrisse. Eu abri a palavra, e a palavra foi, construa, porque eu vou trazer pessoas de perto e vou trazer pessoas de longe. Mas o prédio será levantado, e quando ele for levantado, você vai dizer para as nações da terra, que foi eu que fiz, e eu que financiei, e eu que te dei. Você está vendo o prédio? Foi Deus que falou e Deus cumpriu. Amados, foram 3 anos, olha aqui para mim, você precisa dessa palavra. Porque Deus tirou Pedro de uma vida comum, e Deus vai tirar você de uma vida comum. Deus vai tirar você de ler a Bíblia, dar aula para todo mundo, mas esse Deus não move você. Quem crê em Deus? Eu! Quem quer Deus? Eu! Quem está vendo um som nesse lugar? Eu! Mas até que ponto tudo que você vê na Bíblia e recebe muda a sua vida? Quando nós começamos a construir, foi loucura, irmãos. Loucura, loucura. Você não tem noção da loucura que foi isso aqui. E Deus movendo, movendo, e a gente construindo. Meu Jesus amado. E para começar, todos os tijolos que estão aí nessas paredes, é tudo tijolo deitado. Quem entende um pouquinho de obra, sabe que é tudo mais caro, mais tijolo, mais cimento, mais areia. E o cara começou a subir tudo tijolo deitado, e eu falei, meu Deus, por que os tijolos deitados? Uma pastora, muito amiga minha, casada com um homem de Deus, chegou e disse assim, se preocupe não, essa igreja vai ser tão santa, que até os tijolos, está tudo adorando a Deus, está tudo deitado.
E a gente profetizava. E a gente cria. Amados, a palavra de Deus é poderosa. A palavra do Senhor é poderosa. A palavra do Senhor é comparada a trovões. A palavra do Senhor é comparada ao barulho das águas. Amados, a minha vida e a sua vida como igreja, nós precisamos ter experiências diferenciadas, sobrenatural. Não é para estar boçando por aí, mas é para mostrar aqueles que precisam, aqueles que necessitam, aqueles que não têm, quem está com fome, quem está com sede, quem está em crise, quem está doente, passando por você, será curado, porque a palavra que Deus colocou na boca de Jesus, é a palavra que Deus pode colocar na sua boca. Eu te preparei só para dizer outra coisa estranha. Porque se eu falasse antes, você ia correr. Deixa eu tirar aqui que está calor. Vou me soltar agora. Receba o mando de Elias. Elias pegou. Ele recebeu. Olha para mim. Escute aqui uma coisa. Quarta-feira eu estava pregando aqui. E no meio da pregação, eu tive uma visão aberta. Eu não via mais a igreja, eu não via mais prédio. O que é que o senhor via? Eu vi um cemitério. Do tamanho que é essa igreja, eu vi um cemitério. Não corra não, fique tranquilo. E os sepulcros, todas as covas estavam abertas. Eu tive essa visão quarta-feira. E ao lado de cada cova, tinha aquela tampa de cimento ao lado. E tinha nomes do lado, e eu não via os nomes. Apesar de ser uma visão meio estranha, macabra, de cemitério, de tampas abertas, mas a visão que eu tive não se referia acerca da morte, mas estava se referindo acerca de uma ressurreição. Eu preguei quarta-feira isso. Eu sou um profeta. Eu já liberei no meu ministério, há anos atrás, de um homem em desobediência, a família, desonrando a esposa e os filhos. E o cara era arrogante. Ninguém tinha coragem de botar o dedo na cara desse cara. O Senhor me tomou em profecia e eu falei para ele: daqui a 3 dias você está sepultado. 3 dias ele morreu. Morreu fisicamente. Morreu. Porque o Senhor estabeleceu um limite sobre a vida dele e ele extrapolou os limites. Ele morreu. A visão que eu tive aqui não foi visão de morte, foi visão de vida. Quando eu perguntei ao meu Deus, e eu estou com isso no meu coração até hoje. Quando eu perguntei ao meu Deus o que significava aquilo, Ele me respondeu: você tem me buscado todo o tempo. Você tem me buscado todos os dias. Você tem me buscado num carro, eu tenho visto. Você tem me buscado na sala. Você tem me buscado no seu quarto. Eu tenho te enchido. E eu vou lhe dizer mais, Deus falou: eu vou levantar um avivamento. E você tem me pedido algo poderoso. O que você tem me pedido é uma cura coletiva. O que é cura coletiva? Todos que estão nesse lugar, a partir de quarta passada, em cada culto, em cada GC, nós vamos receber cura coletiva. O que significa que todos irão receber do Senhor alguma coisa. Você pediu a cura coletiva, eu vou lhe dar. A doença do século que está matando as pessoas vivas chama-se depressão, síndrome do pânico, ansiedade, burnout. E nós temos um número de pessoas dentro das igrejas que estão adoecendo com esse tipo de problema. O que é que nós vamos fazer? Fazer de conta que não existe? Vamos continuar cultos bem legal, palavras bem top, e vamos fechar os olhos para essas realidades? Não. Então eu tenho que me colocar diante de Deus. No século presente, o diabo tem se levantado. No século presente, o diabo tem tentado ceifar a vida de muitas pessoas. Mas eu me coloco como igreja. Porque Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus disse: sobre esta declaração, sobre essa pedra, vai surgir a minha igreja. E a minha igreja, ela vai ser tão poderosa, que se o inferno ousar contra ela,
A igreja engole o inferno no poder de Deus. O que isso significa? O que está instalado na sua casa vai ter que sair. Olha a frieza. Começando a primeira fila até a última. Eu vou repetir, porque o Espírito Santo vai ressuscitar pessoas e nós vamos gerar uma conexão. Escute aqui, amados. Eu gosto de futebol. Mas eu gosto mais de luta. Eu gosto mais de luta do que de futebol, mas eu gosto de futebol. Escute aqui, eu vi uma coisa ontem que eu disse que eu não aceito. Eu não aceito isso. Essa realidade tem que mudar na minha vida, tem que mudar na vida dos pastores dessa igreja, tem que mudar na vida da igreja, tem que mudar. No jogo ontem do Fluminense e o Boca Júnior, final da Libertadores, Maracanã lotado. Você já foi para um estádio, meu irmão, lotado? Eu já fui. Queridos, é de arrepiar. Deus está ali. Não seja religioso, mas se arrepia. Meu irmão, você já entrou na torcida do Corinthians? Amados, um bando de louco. Ninguém assiste jogo sentado, é em pé o tempo todo. Isso chama-se de sinergia. Você já entrou no Maracanã na torcida do Flamengo? Orem por eles. Você já viu a seleção jogar? Vasco da Gama? Rapaz, é um negócio impressionante. Mas olha aqui para mim. Estádios lotados. É um negócio arrepiar. Se você não tiver convicção do seu time, na torcida que você entrar, você muda. Aí ontem, eu estava torcendo pelo Fluminense e empatou de 1-1. Eu digo, Deus, eu não aceito os argentinos só como irmão na fé, mas em campo não tem como, é o Maracanã, é o Brasil. Eu assisto o jogo assim. Eu sou humano. Teve um rapaz que perguntou, o senhor grita gol? Eu disse, não, eu fico lesado ali para trás. Eu disse que eu gosto de luta, teve o UFC. Uma vez na minha casa eu levei uma turma que eu não levo mais. Não levo. Teve um que se escandalizou comigo. Na hora que o cara estava batendo no outro lá, eu falei, acaba, arranca a cabeça dele agora e destrói. Quando eu olhei a pessoa, está bem? Mas pode. Eu digo, meu filho, prefiro que a mãe dele chore do que a minha. Pronto, saiu da igreja. Oh, Jesus. Por isso que hoje é selecionado. Eu só vou para campo de futebol. Eu fui para Fortaleza agora, era Ceará e outro time aí do exterior estava lotado. Fortaleza e River Plate. Lotado. Comprei a minha cadeira para sentar no lugar top, comendo churrasquinho lá fora, perdi a hora. Quando eu entrei no estádio, Ana Cláudia, aí o rapaz disse, só tem um jeito, você ficar em pé. Aí eu fui para a muvuca, porque é bom. Quem gosta de gente? Tem gente que não gosta. Quem gosta de gente? Amado, tá com gente é muito bom. Aí eu fui para a muvuca. Mas foi uma muvuca diferenciada. Porque quando a gente chegou, eu comecei a olhar, ver onde eu estava. Mas era tanto Wi-Fi que tinha na canela do pessoal. Tanta tornozeleira. Que eu olhei para a pessoa e fiz, isso aqui é o quê? Eles não, foi uma turma que saiu hoje. E eles estão aqui torcendo. Eu falei, que coisa legal. E Gabriel disse, pai, bota o celular para dentro. Não filma, pai. Quando sair gol, não filma gol. Eu fiz, seu pai maduro, rapaz. Eu amadureci. Fortaleza, não sei o que. Gol. Amado, 65 mil, sei lá, 60 mil, o estádio foi loucura. E eu fui junto. E quando eu me vi, pulando com os caras agarrando. E os caras olharam para mim, você é da onde? Eu fiz, eu sou do Natal. Você traz sorte para a gente. Aí um disse, desde a hora que você chegou, eu vi que você era diferente. Eu me arrepiei todinho. É a unção que está em mim para ganhar aqueles caras. Aí eu, bem maduro, tirei o celular. Eu estou aqui. Raquel, você tem que experimentar. É maravilhoso. E guardei o celular. Daqui a pouco, 3 que estavam em volta. Cadê meu celular? Você viu meu celular? Um gol sumiu 3 iPhone.
E você não tem como acusar, você não sabe quem foi, some de um jeito que você não sabe. Mas o meu iPhone estava lá. E teve um, não sei se é o líder do GC deles. Eu não sei se era o líder do GC. Eles disseram, com ele aí, deixa ele quieto. Porque ele está mudando tudo. Você riu, não foi? Aí foi na hora que eu tive medo. Fiz o Espírito Santo, falta 30 minutos para terminar, que o Fortaleza não perca. Mas o Fortaleza ganhou. Eu estava ontem, olha aqui para mim nos meus olhos. Eu estava ontem vendo o jogo. O técnico do Fluminense tirou um garoto do banco. E olhou na cara do garoto antes dele entrar e disse assim, presta atenção que eu vou te falar. Tá 1-0, eu acho que estava 1-1, né? Está 1-1. Você estava na prorrogação, finalzinho de tudo. Você vai entrar e o gol vai ser seu. Mas ele não falou assim. Ele falou como um pentecostal. A comunidade Igreja Batista Fluminense, ele era o pastor. Ele disse, você vai entrar, veja o vídeo, e você vai fazer o gol da vitória. E o garoto veio assim. Ali era o poder de Deus entrando naquele garoto. Amados, ele entrou. E o garoto fez um golaço e o Maracanã explodiu em vitória. Amados, se um Fluminense, se um técnico de futebol liberou a palavra para um jogador e deu certo, por que a igreja que rompe o inferno não está dando certo? Nós precisamos crer na autoridade do nome de Jesus. A palavra da igreja, eu quero terminar dizendo que a palavra da igreja, ela tem poder para mudar pessoas, para mudar vidas, para mudar a realidade. Eu quero lhe dizer que você vai fazer um gol contra o inferno. O Senhor vai te dar vitória sobre vitória. Tem alguém aqui nesse lugar que pode dar um grito de